sempre a responsabilidade é do mais forte. Quem é o mais forte da empresa? O dono. O dono. Então a responsabilidade dele. Se o time tá indo mal, a responsabilidade é dele. Então o primeiro passo é mudar a tua mentalidade, sabe? Mudar as tuas atitudes, aí tudo muda. Assumir a responsabilidade, a culpa é sua, a vida é sua e você consegue. Seja bem-vindo ao Tempo de Preparo. Hoje estamos aqui com uma pessoa mais que especial, o William Israel, nosso amigo, presidente do podcast, da Space Cell também. Seja bem-vindo, William. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, contar um pouquinho para vocês aí do nosso dia a dia, falar um pouquinho da nossa experiência, falar um pouquinho de tempo de preparo. É isso aí. William, pegando esse gancho do tempo de preparo, a gente sabe que hoje você trabalha com o varejo de celular, de acessórios, né? E dentro desse nicho existe muitos, né? Sim. E muitos abrem e fecham, não conseguem alavancar esse negócio. Eu queria saber de ti. O que você fez de diferente deles, Will? Então, Neto, a nossa empresa ela sempre tentou mais focar no cliente, na satisfação do cliente. Diferente dos outros comércios, a gente não procura só vender, a gente procura criar um amigo, né? Para que ele volte a comprar sempre, para que a gente... A nossa ideia é facilitar a vida dessa pessoa, ajudar essa pessoa dentro da necessidade que existe no mercado, né? Que é... quebra muita tela de telefone, o telefone, a capa não é boa, o atendimento não é bom. O nosso grande diferencial é a questão do atendimento. A gente tem um atendimento humanizado, a gente tem um atendimento diferenciado. E hoje, né, William, eu acho que as pessoas, principalmente quando você vai comprar algo, esse atendimento personalizado ele faz toda a diferença. Verdade, né? A pessoa se sente importante, né? A gente aprendeu ao longo do tempo que a melhor forma de atender o cliente é como você gostaria de ser atendido, né? Você não gostaria que mentisse para você, você não gostaria que enganasse você não gostaria de comprar um produto ruim. Então a gente tentou ficar especialista na área de atendimento e na área de produto. Então hoje a gente tem os melhores produtos, o melhor atendimento, a preocupação com o cliente, né? E a consequência disso é a venda, né? A venda não é o foco. O foco é o cliente, o foco é resolver o problema do cliente, o foco é evitar que o cliente tenha um problema. Então, quando você foca em ser o melhor, o resultado é a venda, é o dinheiro. Will, eu tenho certeza que o seu sucesso ele é baseado e estruturado também com um propósito, né? Se a gente hoje tirasse toda a grana que você já ganhou, qual é o propósito do seu negócio, William? Então, ao longo do tempo as pessoas vão mudando, né, Neto? Eu mudei muito, eu tô com 15 anos de empresa já e eu mudei muito, né? Eu aprendi ao longo da jornada, aprendi errando, aprendi conhecendo pessoas, com clientes, aprendi com muitos clientes. E hoje, cara, o nosso objetivo, além de estar atendendo bem os nossos clientes, nosso objetivo é ser uma escola. Hoje o nosso propósito é ensinar. Então hoje a gente ensina aquele cara que nunca vendeu a ser um grande vendedor. Se ele sair da nossa empresa, ele vai conseguir vender carro, vai conseguir vender imóvel, porque a gente ensina técnica, a gente ensina uma profissão, a gente dá uma vida melhor para cada pessoa que entra dentro da nossa empresa. A gente é mais que uma escola, sabe? O que a gente ensina nenhuma faculdade ensina. A gente ensina psicologia, a gente ensina comportamento humano, a gente ensina as pessoas a ter princípios, a usar o caráter, a se importar com as pessoas. Então a gente forma vendedores, a gente forma gerentes, a gente forma gestores. Hoje o nosso propósito é maior do que a nossa venda, sabe? Hoje a gente está mais focado realmente em ser uma escola, em ajudar as pessoas. Que nobre, muito nobre. Parabéns, Will. Eu sou a prova viva disso. Algumas vezes eu viajei em algumas lojas, fiquei em frente da loja, o pessoal passava e falava, cara, todo mundo conhece aqui. Já trabalhou aqui, já aprendeu aqui com a gente. E isso é muito legal. E eu vejo que o propósito ele está muito vinculado também com a prosperidade, né, Will? Sim. E como você vê essa prosperidade? O que é prosperidade para você, Will? Prosperidade para mim a prosperidade, o sucesso, a felicidade, ela é um pouco individual, né, Neto? Cada um
Às vezes ser próspero para ti é uma coisa, para mim é outra, mas eu acho assim, dar uma vida confortável para a família, eu acho que é o mínimo que se deve ter, né? Ter uma vida confortável é o mínimo que se deve ter. Às vezes não é a quantidade, é a qualidade que a gente tem que focar, né? Então, para mim, prosperidade é quando você é muito bom naquilo que você faz, quando você dá o melhor de si pro seu trabalho, o seu trabalho acaba dando o melhor para ti. Então você acaba tendo conforto, você acaba tendo grana, você acaba sendo reconhecido porque você realmente se entrega para aquilo, né? Então hoje o que a gente tenta ensinar é mudar a mentalidade das pessoas, é fazer com que elas enxerguem que aquilo ali não é apenas um trabalho, que aquilo ali é uma maneira de você viver, né, Neto? Porque você passa 70% do tempo dentro da empresa. Então a gente abre muitas oportunidades para todas as pessoas, elas crescerem dentro da nossa empresa, elas crescerem como profissionais. Então eu hoje sou muito próspero, mas por quê? Porque eu me entreguei de coração, me entreguei de alma para o meu negócio. E todos os dias eu aprendo, todos os dias eu estudo um pouquinho mais, eu aprendo um pouquinho mais sobre cada assunto, sabe? E a gente consegue ajudar cada vez mais as pessoas e a gente vê cada vez mais pessoas prósperas ao nosso redor. Muito bom. E Will, você disse que estuda muito, e toda essa bagagem, toda essa experiência que você carrega, eu queria saber qual que é a diferença da mentalidade de um empresário de sucesso e da mentalidade de alguém que ainda não rompeu. Qual que é a diferença disso? Olha, Neto, muitas vezes a gente tenta ensinar, a pessoa não tá com a cabeça pronta, sabe, para ouvir. As pessoas têm dificuldade em ouvir, sabe? Às vezes elas têm que errar, sofrer, para daí ela começar a ouvir, né? E uma das grandes problemas que a gente tem é a falta da pessoa acreditar nela mesma, sabe? Eu posso, eu consigo, as pessoas têm... será? Eu acho que eu não consigo, acho que eu sou fraco, acho que... Então assim, a vitimização e a falta de acreditar nela é o que mais atrapalha uma pessoa a evoluir, a aprender, a passar para um próximo nível, né? Quando você quebra isso, que você acredita em você, você vê, não, cara, eu consigo, eu sou capaz. Você tira aquele vitimismo, sabe? Porque se você botar a culpa nas outras pessoas, botar a culpa em outras coisas, você nunca vai pra frente, sabe? A tua vida depende do fulano, a tua vida depende do gerente, a tua vida depende da tua mãe, a tua vida... Não, você tem que assumir a responsabilidade, a culpa é sua, a vida é sua e você consegue. Não, o ser humano ele não é diferente um do outro. A diferença de um pro outro é o quê? O conhecimento. Vamos buscar o conhecimento. No que você acredita. Você acredita em você? Se você não acredita em você, quem vai acreditar? Então o primeiro passo é mudar a tua mentalidade, sabe? Mudar as tuas atitudes, aí tudo muda. A metanoia, né? Mais conhecida como metanoia. Muito legal, Will. Will, hoje eu vejo que existe essa diferença na mentalidade, né? Uhum. E uma pessoa que hoje está começando a empreender, você tem alguma dica para ela? Ó, faz assim, faz assado, que vai ser diferente... Cara, eu vou falar o que eu escutei muito e demorei também às vezes para entender, para aplicar, mas hoje tá tão claro para mim, tão forte para mim, cara. Todo empreendedor, eu acho que para ter sucesso, o primeiro passo é ele gostar daquilo que ele tá fazendo, aprender a amar aquilo que ele tá fazendo. Ele vai ter mais facilidade em ter sucesso, né? Mas eu acredito muito, Neto, na questão do propósito hoje, né? Uhum. Todas as pessoas, elas têm um dom. Deus deu um dom para cada um. E se tu tá fazendo uma coisa hoje muito bem, é porque tu tem um dom para aquilo, né? Então, reconhecer esse dom que foi te dado e entender que a responsabilidade desse dom é muito grande, né? Geralmente um líder, um empresário, ele já tem facilidade de lidar com pessoas, ele tem facilidade em entender o processo da venda, em entender o comércio. Então, ele tem uma habilidade. E ele automaticamente ele tem uma responsabilidade com essa habilidade que foi dada a ele. Então, cara, tentar ser mais humano, sabe? A gente às vezes foca muito na grana e esquece dos nossos colaboradores, às vezes esquece de agradecer a Deus, às vezes esquece de tentar melhorar a interna em vez de buscar fora. Hoje a especialização, um dos maiores problemas que eu vejo dos empresários é porque eles querem funcionários melhores. Uhum. Eles reclamam que
A nova geração não faz, não quer, são mimados, são ruins, reclamam que tem que ficar trocando, que ninguém para no emprego, reclamam. Aí você pergunta para ele assim, tá, você tá dando curso pro teu funcionário? Não. Você tem uma apostila? Não. Você faz reunião? Faço. O que você fala na reunião? Eu cobro. Você não pode cobrar uma coisa que você não ensinou. E cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Então, toda empresa, ela deve ser uma escola. Não só a minha. Toda empresa, eu acho que é mais fácil você pegar uma pessoa e treinar essa pessoa do que você contratar uma pessoa pronta. Quando você contrata uma pessoa pronta, geralmente ela vem com vício e ela sai caro. Quando você pega uma pessoa do zero, investe nessa pessoa, ela dá mais frutos, ela fica mais tempo do teu lado e ela rende mais. E é tua responsabilidade, eu falo assim, ó, sempre a responsabilidade do mais forte. Sempre a responsabilidade é do mais forte. Quem é o mais forte da empresa? O dono. O dono. Então é a responsabilidade dele. Se o time está indo mal, a responsabilidade é dele. Algum ponto ele está errando, ele não está motivando direito, ele não está valorizando direito, ele não está treinando direito. E ele quer que o funcionário funcione sozinho. Existem suas exceções de funcionário com... Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo. Não tem ninguém que não tenha problema. Mas a gente tem que... Acho que assim, a habilidade de um líder, a habilidade de um dono, a maior de todas as habilidades tem que ser saber extrair o melhor de todo mundo. Saber lidar com todo mundo. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada pessoa entende de uma maneira diferente, se motiva de uma maneira diferente. E entender também, Neto, que às vezes o cara acorda ruim, acorda mal. E tem que colocar na balança, sabe? Pô, o cara fez uma coisa errada naquele dia e aí você não entende o dia dele. Às vezes ele brigou com a mulher, às vezes ele... cara, enfim, tá passando necessidade, tá passando um momento difícil. Se ele fosse realmente o funcionário, né? Maravilhoso, perfeito, talvez ele não fosse funcionário, talvez ele fosse dono. Entendeu? E a gente tem que entender que é nossa responsabilidade o resultado dele. É nossa responsabilidade treinar ele. E quando a gente tem essa confiança e essa consciência principalmente, que a culpa é nossa, que a responsabilidade é nossa, eu acho que o jogo muda, tá? A autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Essa autorresponsabilidade, ela deixa de terceirizar a culpa, assume a culpa e resolve o problema. Porque a gente fala muito isso pro vendedor, né? A gente fala assim, você não pode botar a culpa nos outros. Você não pode botar a culpa nos outros. Você não pode botar a culpa nos outros. Você tem que, né? Você tem que acreditar em você. Mas aí o dono pega e bota a culpa no vendedor. E cadê a culpa dele? Então eu acho assim, ó, ele é o leão, ele é o líder, ele é o braço forte. Ele tem que dar treinamento, ele tem que especializar pessoas, ele tem que treinar pessoas. E depois dessa dica que você deu para quem está começando a empreender, eu queria saber também qual é a maior dor de quem está empreendendo hoje. É isso aí, Neto. A maior dor de quem está empreendendo hoje é saber lidar com as pessoas. Saber lidar com... saber contratar, saber treinar, saber valorizar. Eu acredito que não tenha funcionário ruim. Você tem que... Quantos funcionários eles não têm a consciência do que é um DRE? É na nossa obrigação ensinar um DRE para eles entenderem. Que às vezes o funcionário acha que tu ganha milhões e não entende nada sobre DRE. Você acha importante compartilhar os números do DRE? Muito importante que o funcionário, tanto o funcionário quanto o dono, falta nos dois consciência. É muito melhor se todos no barco, em vez de cada um tá remando para um lado, tá brigando por coisas diferentes, se a gente se unir, a gente passa 70% do tempo junto, a gente tá ali junto, então assim, ó, tem que ser uma família, tem que ser unida. O dono tem que se preocupar com o funcionário e o funcionário tem que entender o lado do dono pra gente poder andar num caminho junto. Cara, a velocidade ia ser dobrada. Mas não, o patrão bota a culpa no funcionário, o funcionário acha que trabalha muito e ganha pouco, o patrão acha que paga muito e ele trabalha pouco. Então assim, ó, essa mentalidade tá errada hoje, sabe? A gente tem que colocar a mão na consciência e tem que mudar. Tem que melhorar. Eu sei que a dificuldade é enorme de lidar com o ser humano. O ser humano é a máquina mais completa que existe no universo.
É a mais complicada que existe. A gente tem sentimentos, a gente tem energia, a gente tem dor, a gente tem problema, a gente tem esposa, a gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem conta. Então são N variáveis que mudam e moldam a nossa vida, né? E o dono tem que ter essa consciência de que vai chegar um dia que o cara vai errar. O erro faz parte do acerto. E não é fácil, tá? Lidar com o ser humano é um desafio enorme, 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 enorme. Mas a gente precisa deles, eles precisam de nós. E ao mesmo tempo, como eu falo sempre, o problema tá neles e a solução tá neles também. Legal, legal. Will, como você valoriza isso, né? Esse relacionamento interpessoal, seria muito legal. Qual que é a dica que a gente dá para uma pessoa que está querendo contratar um funcionário que ele não vai sair rápido? Qual característica o funcionário tem que ter para ser um bom funcionário, né? Neto, esse negócio de entrevista é assim, ó, eu acho que é o primeiro passo, e esse primeiro passo tem que ser dado muito certo. Quando você vai fazer uma entrevista, cara, você já tem que vacinar o candidato. Sabe, você já tem que falar para eles as perguntas. Eu acho que as perguntas movem o mundo em todos os aspectos. Mas na entrevista você tem que falar: você trabalha sob pressão? Você fica depois do horário? Você está disposto a passar um pano se precisar? Então você vai vacinando o funcionário, automaticamente na cabeça dele vai: opa, vou ter que passar pano, opa, vou ter que ficar depois do horário, opa, vou ter que... Então assim, ó, e aí quando ele começa a trabalhar contigo, ele já está consciente daquilo que vocês conversaram na entrevista. Senão ele já vai desistir de cara. E o que eu observo muito na entrevista, hoje eu não olho mais o currículo, cara. Eu olho a força de vontade do cara, a atitude dele. Eu acho que a grande sacada da coisa é quando o cara tem força de vontade, sabe? Quando o cara tem força de vontade, irmão, ele vai muito longe. Ele vai muito longe. É só ele acreditar e sem ter medo de sofrer. Porque o processo é sofrido tanto pro dono, quanto pro vendedor, quanto pro colaborador. E na hora da entrevista, Neto, se a entrevista for bem feita, se o cara for bem vacinado, cara, aqui é foda. E aí? Tá dentro ou tá fora? E o cara topa: não, eu vou encarar o desafio, já começa de um jeito diferente, sabe? E aí tem mais chance de dar certo. Legal, muito, muito bom. E é isso, né, Will? Eu acho que no decorrer de toda a sua trajetória, você adquiriu muito autoconhecimento. Hoje você se conhece, você sabe também, pela experiência de contratar, mandar embora, você consegue também ter uma visão diferente das pessoas quando elas já chegam para você. E nesse percurso de autoconhecimento, deu 2, 3 dicas pra gente se autoconhecer e conhecer o nosso talento mesmo. Porque o seu talento é vendas, é treinamento, é liderança. Eu quero saber como uma pessoa que ainda não achou o seu propósito, não achou a sua chama, como que ela possa se desenvolver e achar esse dom. Muito boa essa tua pergunta, Neto. Muito, muito, muito boa. Cara, uma das principais coisas é assim, ó, você não vai estar fazendo de cara talvez o que você gosta, né? Esse é o fato. Quando eu não comecei fazendo o que eu gosto, porque às vezes você tem que pegar o que tem, né? Porque você ainda não tem uma experiência, talvez você não tenha uma habilidade, você não tem um currículo, então, cara, mas todo trabalho ele é digno, todo trabalho ele honra o homem, né? Então, o ser humano ele aprende, Neto, sabe? Mesmo que não seja o mais perfeito, se ele se esforçar, ele aprende. Uma das maiores dicas que eu posso dar, existe um programinha que você responde umas perguntas e ele fala o que é o teu perfil. E esse programa funciona, é muito bom e todas as pessoas devem aplicar, que é o DISC. Vai lá no DISC, um programinha de graça, você vai fazer as perguntas, ele vai dizer o que você é forte e o que você é fraco. No seu ponto forte, você tem que explorar esse ponto forte. Pô, você é comunicativo, então você é isso e isso. Cara, aproveita isso que você tem e impulsiona mais ainda. Tenta pegar um cargo, tenta pedir uma oportunidade em cima daquilo que você já é bom, que aquilo vai potencializar. E o teu ponto fraco, tenta trabalhar. Pô, eu sou tímido, então vamos quebrar essa timidez. Eu tenho um problema com... Aqui tá dizendo que eu tenho um problema aqui. Vamos trabalhar. Então assim, ó, todos os pontos são importantes, né?
todas as pessoas são vendedoras. Eu sou médico, todo mundo vai ser vendedor. Todo mundo tem ponto forte, todo mundo tem ponto fraco. Essa ferramenta ajuda demais. Mas assim, se autoconhecer, às vezes leva um tempo, sabe, Neto? Às vezes leva um tempo para você descobrir o seu talento. E eu acho que é muito importante saber o talento, porque geralmente o quê? Deus, quando te colocou na terra, ele te deu alguma coisinha diferente da outra pessoa. Todas as pessoas são diferentes, mas todas as pessoas elas têm um pouquinho melhor que a outra. Se a gente colocar 10 pessoas aqui, você vai fazer alguma coisa que as outras não vão fazer tão bem. Isso é muito importante que a pessoa pense: o que se eu me colocasse numa sala com 10 pessoas, o que eu faria melhor que as outras 9? Isso é importante você pensar, isso é importante. O que você gosta, o que você acha que você sai bem. E entender essa habilidade, porque geralmente essa habilidade, na minha concepção, ela está muito ligada com o teu propósito. Muito ligada com o teu propósito. E por que é propósito? Deus te deu um dom e te deu uma missão, na minha opinião, que é transbordar, que é ajudar a outra pessoa. Então, se você encontrar no que você é bom e essa coisa que você é bom ajuda outras pessoas, o nome disso é propósito. Então, encontrar o teu dom, encontrar o teu talento e ainda encontrar um propósito, cara, você encontrou um tesouro. A tua vida vai ser diferente, porque eu sempre falo, Neto, quando você corre atrás do dinheiro, o dinheiro sempre vai correr de você. E o dinheiro é sempre mais rápido. Sempre mais rápido. Quando você descobre que você é bom em alguma coisa e você faz aquilo com amor, quando você faz aquilo com dedicação e você já nasceu com um pouco desse talento e você explora esse talento, o que vai acontecer? O dinheiro vai correr atrás de você. Porque você é bom. Porque você faz diferente dos outros. Porque você se sobressai. Então, cara, existe o cabeleireiro que custa 50 reais para cortar o cabelo. E tem o cara que cobra 10 mil para cortar o cabelo. São os mesmos seres humanos, mas um tem mais habilidade que o outro. Um conseguiu se destacar no meio dos outros, né? Tem o pedreiro que custa tantos reais a hora, tem o pedreiro que custa 50 vezes mais a hora. E todas as profissões são assim. O especialista, ele sempre vai trabalhar menos e ganhar mais. Ele sempre vai ter o trabalho inteligente. E isso está muito ligado, muitas vezes, com a habilidade que ele recebeu já de Deus, entendeu? E às vezes está ligado com o propósito dele. Quando ele entende isso, ele também não joga fora. Porque o que acontece? As pessoas às vezes estão muito ligadas no dinheiro, né? Na grana. Eu preciso sustentar a família, preciso pagar o aluguel. E aí o que acontece? Ele acaba desperdiçando aquele talento que Deus deu para ele. E isso aí é um desperdício fantástico, porque ele não vai, talvez, ser o diferente, sabe? Ser o especialista, porque momentaneamente ele trocou a habilidade que Deus deu para ele por um dinheirinho a mais. Sabe? E a habilidade, ela tem que ser treinada, né? Toda habilidade, todo sucesso, todo grande vencedor precisa do quê? Treinamento, cara. Treinamento. Você pode ter nascido com o dom de jogar basquete, mas se você não treinar, cara, não vai. Tem que treinar. Tempo de preparo. Tem que treinar. E o treinar é quando? É 24 horas, cara. É 24. Se é bom, você gosta, é mais fácil ainda. Se Deus te deu o talento, te deu a missão de ajudar outras pessoas e você tem essa habilidade, cara, vai de coração. E tudo que tu for fazer vai ter dificuldade. Então assim já fica mais fácil. Legal, muito legal. É isso aí, gente. Então, vá atrás de fazer o DISC, pega ali, faz o seu teste de perfil comportamental, vê qual que é o seu perfil e através desse perfil se desenvolva, cresça, né? É isso aí. Will, gostei muito disso, que a gente falou sobre propósito, sobre achar o seu talento que Deus te deu. Falando sobre Deus agora. O quanto Deus é importante para ter um negócio de sucesso e o que é Deus para você? Como você vê a imagem de Deus? Como que... Então, eu acho assim, ó, eu tenho uma concepção de que você não pode esperar por Deus. Essa é a minha concepção. Cara, Deus, ele já fez o mundo. Ele já te deu saúde. Ele já te deu habilidades. Ele já te deu um dom que às vezes você não sabe qual que é, mas já tá ali, entendeu? Então assim, ó,
Deus já te entregou a missão, já te entregou a arma e ele falou assim, ó, vai, tô confiando em ti, bora. Se Deus tá confiando em mim, Neto, eu assumo a missão e eu preciso agradecer ele, mas pedir alguma coisa para ele, ou esperar alguma coisa dele, eu acho hipocrisia, tá? A pessoa que fala assim, ah, meu Deus, me ajuda, Deus vai abrir uma porta, Deus vai... Cara, eu acho assim, que Deus já te deu demais, sabe? Deus já te deu demais, às vezes você não dá valor, você não é grato pelo aquilo que você tem. Tem tanta gente que não tem nada, nasceu num país ruim, nasceu numa família péssima, nasceu às vezes com uma dificuldade física, e às vezes o cara tem tudo, cara, ele ainda é muito mal agradecido. Então eu não peço nada pra Deus, eu acho que Deus já fez a parte dele, ele deu um livre-arbítrio pra mim escolher o que eu devo fazer. Então no negócio, o máximo que eu faço pra Deus é agradecer, tá? As minhas atitudes são minha responsabilidade, Deus não tem nada a ver com isso, né? Não boto Deus no jogo e nem culpo ele e nem espero nada dele. E quanto ao que Deus é para mim, ele é o meu pai, o meu amado, o meu querido, e ele sempre cuidou de mim, mas ele confia em mim. E se ele confiou em mim, quem sou eu para duvidar de mim, Neto? Né? Quem sou eu para duvidar de mim, cara? Pô, se ele que criou céus e a terra, todo poderoso, me botou nessa situação, é porque eu dou conta. Eu dou conta, ele não ia botar numa situação que eu não dou conta. Então, cara, acreditar em si mesmo, não se vitimizar, entendeu? Eu acho que é muito importante. Deus pra mim é tudo, cara. Ele é fodástico, assim. Eu admiro ele todos os dias, porque pra fazer os céus, cara, pra fazer a terra, pra fazer a água, pra fazer o ar, fazer a atmosfera, criar o ser humano, que é uma máquina, né? Tem que ser muito, muito bom, né? Tem que ser muito foda, né? Não tem como negar a Deus. É verdade. Cara, já esses dias eu tava pensando, falei, cara, Deus permitiu que criasse a IA. O quão inteligente ele é a mais que a IA, né? É muito engraçado. Mas legal. Vinculado com propósito, Deus, né? E acho que tudo isso tá vinculado a algo. Will, se hoje você pudesse colocar num telão da vida, assim, pra todo mundo ouvir, uma mensagem, qual seria essa mensagem, Will? Cara, nunca pensei nisso, tá? Nunca pensei. Eu já tinha ouvido essa pergunta aí no podcast, mas eu nunca tinha pensado nisso, assim. Tem uma coisa que me mexe muito e eu sempre fico lembrando dessa frase, e pra mim faz todo sentido do mundo, sabe? Que deveria mudar a vida das pessoas quando ela escuta essa frase. O dinheiro que você não tem, que a galera procura muito dinheiro, né? A galera foca na grana e não deveria focar na grana. O dinheiro que você não tem tá naquilo que você não sabe. Então, se as pessoas prestarem atenção nessa frase, falar, cara, eu não ganho mais, eu não tenho uma vida melhor porque eu não estudo. As pessoas reclamam da vida, mas não lêem um livro. As pessoas reclamam da vida, mas não tentam fazer diferente. Elas querem fazer as mesmas atitudes e ter um resultado diferente. Todas as pessoas, não é uma ou duas, é todas as pessoas. O dono precisa estudar mais. Se ele tá com dificuldade de lidar com os funcionários, vai estudar, nego. Vai estudar psicologia, vai estudar os funcionários, vai estudar comportamento humano. Muitas vezes nem ele fez o DISC, entendeu? Nem ele sabe do que ele é bom. E aí é foda querer liderar, né? Então, tipo assim, ó, o dinheiro que você não tem tá naquilo que você não sabe. Estuda, cara. Estuda, lê um livrozinho, vê um podcast, bota um Google, dá um... Sabe, em vez de gastar tempo lá no Netflix, lá no TikTok, lá no Instagram, cara, vai estudar. Não é só por você. É pelas pessoas que estão ao teu redor, que acreditam em você, que apostam em você, que precisam de você, né? Então, cara, galera, não esqueçam essa frase. Eu acho que essa seria a frase que eu colocaria no outdoor, assim. Dinheiro que você não tem tá naquilo que você não sabe. Não para de estudar, cara. Não para de estudar.
Todo dia dá pra gente botar um tijolinho, todo dia dá pra gente ler um livrozinho, dá pra ver um podcastzinho, um audiolivro. Não consigo ler, não tenho tempo de ler. Cara, bota o fone, você vai pra academia? Vai. Você vai andar de bicicleta? Alguma coisa você vai fazer, que dá pra colocar um fonezinho e botar um audiolivro no YouTube. Cara, desculpa esfarrapada, hoje a tecnologia tá muito avançada, cara. Você consegue ler 3 livros numa semana. É fácil, cara, é só querer. O problema das pessoas é que elas esperam cair do céu. Muito legal. Eu ia te perguntar até isso. Qual é a técnica de estudo que você usa? Você escuta podcast, Eu livros? escuto muito já podcast. Deixa uma dica de livro para alguém que tá querendo se desenvolver e crescer, né? Cara, é o livro que eu indico há 15 anos e eu acho que, se eu não me engano, ele tem mais de 120 anos esse livro, né? E é um livro que na capa dele, as primeiras palavras, ele fala assim, ó, você vai ter que ler de novo. Nem começou a ler, ele fala assim, ó, uma vez só não funciona, tá? Já tô avisando. É um livro profundo, é um livro que muda a mentalidade das pessoas e toda pessoa, não importa se é funcionário, se é dono, se é rico, se é pobre, tem que ler o livro e tem que ler mais de uma vez. Como fazer amigos e influenciar pessoas. É muito profundo. Ele ensina a vender, ele ensina a entender a outra parte, ele ensina psicologia. Pra mim, é o livro que mudou minha vida. Legal. Will, sei que hoje você já alcançou muito dos seus sonhos. Mora em cobertura de 25 milhões, tem um carro de mais de 1 milhão, uma moto de quase 300 mil reais, né? Tem uma vida muito estável. Eu queria saber se você tem algum sonho que você quer realizar ainda, que você ainda não conseguiu realizar. Eu tenho um sonho, nunca me perguntaram isso, hein? O meu sonho atual, Neto, é poder realmente mudar o comércio como ele é hoje. Eu acho que chegou a um nível, cara, que dá pra fazer e precisa ser feito. Então a gente montou esse podcast com esse objetivo de realmente fazer história, tá? Eu acredito muito que a gente vai conseguir fazer isso. E eu quero muito alcançar esse objetivo, porque eu vejo que a gente conseguiria mudar a humanidade, mudar o mundo como ele é hoje, apenas com essa mudança. Porque tudo depende do teu trabalho, sabe? A tua vida, o teu bem-estar, a tua paz, a tua psicologia, a tua família, cara, tudo tá ligado no teu trabalho. Então, se a gente conseguir criar mais consciência no empresário, mais consciência no colaborador, se a gente conseguir unir mais as pessoas, tudo vai mudar, tá? Eu acredito de verdade que a gente vai ganhar mais grana, a gente vai ser mais feliz, a gente vai ter outra mentalidade. Então, o meu objetivo hoje, cara, é realmente mudar o mundo. Com uma lógica muito simples, que as pessoas não estão enxergando, que eu não vejo um podcast falando sobre propósito, não vejo um podcast falando sobre dom, sobre talento, sobre responsabilidade que Deus te deu. Não vejo um podcast falando em relacionamento. Fala de venda, fala de atender melhor cliente, de técnica de venda. Isso é todo mundo cansado de ouvir isso aí, cara. Não é isso aí. Eu acho que tem que pegar lá na essência. Começa no relacionamento, mas principalmente na consciência. Conscientizar o colaborador, conscientizar o dono que a gente joga no mesmo time. E a gente joga contra, cara. Cara, é um jogo... eu sei porque acontece comigo, eu sei porque acontece com os meus amigos, eu sei que eu vejo o tempo todo isso acontecer. A desunião dentro do trabalho. A gente tem que unir o nosso time, unir os nossos colaboradores, fazer eles criarem uma consciência de que isso é bom. O que o empresário sofre? Aonde o empresário sofre? Fazer eles terem essa real, sabe? E o empresário baixar a cabeça. Um dia ele já foi o Zé Ruela. Um dia ele já foi o vendedor. E ele esqueceu disso. Se preocupar com o vendedor, sabe? Com o bem-estar do vendedor. O que ele está comendo, como é que ele está se vestindo, o que ele está passando em casa. De treinar ele para que ele evolua e renda mais. Eu acho que tá faltando a gente se abraçar e lutar pela mesma causa, porque hoje a gente vive em um pé de guerra. Legal. Will, esse podcast foi um podcast de muito aprendizado, onde o William não mostrou só toda a grana que já ganhou, mas toda a essência e o porquê que ele ganhou toda essa grana. Acho que isso é o mais legal, propósito,
pessoas. E é isso aí, galera. Se você ainda não chegou onde você quer chegar, continue ajudando na engrenagem. Vai chegar a sua hora e você vai conseguir. Lembrando sempre de mentalidade de campeão, né? É isso aí. William, muito obrigado. É a primeira de muitos, né, juntos. E vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Obrigado, gente. Abraço.